Bom, pessoal, bom dia, tudo beleza? Bom dia, doutor. Beleza. Do senhor? Tudo na paz. Tá bom. Bom dia. Pessoal, é o seguinte, nós começamos na aula passada distúrbios hemodinâmicos, falamos de edema e hoje a gente vai falar de hiperemia e congestão, beleza? Hiperemia e congestão está dentro do, do próprio material que está edema. E a gente começa hoje falando dessa outra parte dos distúrbios hemodinâmicos, tá? Vou projetar aqui para vocês. Bom, vamos lá. Quando eu falo de hiperemia e de congestão, né, especificamente falando da hiperemia, ela decorre, né, ela vem aí secundariamente a um aumento local do volume de sangue. Aumenta, bem dizer, a circulação sanguínea naquele local, tá? É algo focal, é bem local, não é algo sistêmico, né? E essa hiperemia ela é resultante de um processo ativo da dilatação das arteríolas, né? No caso, o livro nos cita como a musculatura esquelética durante o exercício ou num local que está inflamado. A gente lembra lá que na inflamação ocorre aquele aumento do fluxo sanguíneo ali, ocorre aquela dilatação dos vasos, né, para facilitar a migração de leucócitos, a migração de fatores anti-inflamatórios ali, né? E esse tecido afetado, ele se torna um pouco avermelhado, né? Pega esse aspecto vermelho, eritematoso, porque há um congestionamento de vaso sanguíneo, há um enriquecimento circulatório ali de sangue oxigenado, então fica mais avermelhado, ganha esse aspecto avermelhado que recebe o nome de eritema. Já a congestão, ela é uma resultante da redução do fluxo sanguíneo no tecido. Aqui eu já posso dizer que é sistêmica ou não, tá? Ou focal. Sistêmica, a gente cita a própria insuficiência cardíaca, né? Há uma redução do fluxo sanguíneo arterial, né? Porque a circulação, a gente viu lá, a maior parte da circulação fica encarcerada, a maior parte do volume fica encarcerada na circulação venosa, né? Ou por uma falha na bomba ou por uma própria obstrução venosa, tá? Então você tem uma congestão na circulação venosa, assim, não sobra muito volume para ir lá receber oxigênio para fazer hematose, então o paciente cursa com essa congestão. Então a congestão já sei que é de origem venosa, beleza? Então você vê que o tecido congestionado, quando se trata ali falando a nível muscular, você observa que esse tecido ele varia de uma cor escura, né, um vermelho escuro, a um tom azulado ou aquele próprio tom cianótico mesmo, tá faltando sangue oxigenado ali. E
Também devido à própria estase, né? A má circulação, tá parado ali a circulação ali de glóbulos vermelhos, né? E aí começa a ter um acúmulo de hemoglobina desoxigenada. Geralmente essa congestão, na maioria das vezes, em quase todas as vezes, vai cursar com edema, né? Porque você tem aquele aumento do volume, aumento da pressão, da circulação venosa congestionada, tá? Já nessa congestão passiva crônica de longa duração, você começa a observar que segue acompanhando ali uma hipóxia crônica, né? Então você tem ali lesões teciduais isquêmicas, você tem recicatrização constante, porque essa musculatura, esse tecido está sempre em hipóxia, está sempre faltando oxigênio ali, né? E também essa congestão crônica, né? A circulação, a microcirculação venosa, a circulação venosa está muito cheia. Devido a esse hiperenchimento aí dessa circulação, pode também fazer pequenos focos hemorrágicos, né? E aí você tem ali algumas áreas com extravasamento de glóbulos vermelhos e você começa a ter catabolismo ali, beleza? E aí você vê pequenos grupos de macrófagos carregados de hemosiderina. Vamos lá. Morfologicamente, a superfície de corte de tecidos congestionados mostram muitas vezes alteração de cor, né? Então você vê aquela cor que varia desde do vermelho mais escuro até um azulado, né? Um tom cianótico, devido à presença de altos níveis de sangue pouco oxigenado, que circulação venosa, né? E microscopicamente falando, a congestão pulmonar aguda apresenta capilares alveolares congestionados. Então aqui você começa a ter edema de septo alveolar, né? Hemorragia dentro do alvéolo, essa hemorragia focal devido a essa hipercongestão. Já na congestão pulmonar crônica, você tem um septo mais espessado, um septo fibrótico, né? Porque começa a lesionar pela hipóxia e recicatriza. Então você começa a ter aspecto fibrótico nesse tecido. E também, geralmente está cheio de macrófagos, né? Tá cheio de macrófago carregado de hemosiderina, né? Que são ali as células da insuficiência cardíaca. E já na congestão hepática aguda, você observa ali a veia central, né? E os próprios sinusoides bem distendidos, né? Você tem ali hepatócito centrolobular isquêmico, você tem hepatócito periportal que era para estar bem oxigenado, mas ele tem uma alteração gordurosa devido a esse câmbio circulatório, né? Já nessa congestão hepática passiva crônica, esse paciente que tem essa enfermidade crônica, essa congestão crônica, você observa essas regiões centrobulbares, né, numa cor que varia vermelho a um amarronzado, né, levemente deprimidas. Essa depressão ocorre porque houve morte celular ali, então começa a fazer essas depressões devido a essa morte celular. E você observa ali nessas zonas circunjacentes do fígado não congestionado uma cor amarelo, que varia de amarelo ao castanho, né? Que é aquele famoso fígado em noz moscada. E aí você bota no microscópio isso daí, você começa a ver hemorragia centrobulbar. Você vê esses macrófagos cheios de hemosiderina, você vê degeneração das células hepáticas, né, do próprio hepatócito. E geralmente, quando você tem um acometimento da área centrobulbar, geralmente essa área, a última a receber sangue, pode ser com que a necrose
ocorra sempre que o suprimento sanguíneo estiver deficiente, tá? Então a gente observa aquele fígado, né, em coloração de noz moscada, aquele amarelo indo para um tom castanho, beleza? E na própria lâmina você observa essa necrose centrobulbar, né? A degeneração dos hepatócitos. Você observa hemorragias, tá? Então é bem comum você observar esse tipo de fígado quando há essa situação de congestão crônica, congestão passiva crônica, né? Já a hemorragia, o próprio nome já diz hemorragia, já está tendo um extravasamento de sangue, né? Esse extravasamento pode ser tanto para o meio externo, né, para o espaço extravascular. E aí aqui a gente fala, no espaço extravascular pode ser tanto extracorpóreo ou não, né? Aquela hemorragia interna ou aquela hemorragia externa mesmo, quando tem uma fuga, né? Um extravasamento sanguíneo. E essa hemorragia, né, como descrito ali anteriormente, um sangramento de origem capilar, que nós temos os três pilares ali da circulação, né, que a rede, alguns pilares, né, aqui vou citar três, porque, né, são os que a gente mais vai falar, que são a circulação capilar, circulação venosa, né, e circulação arterial. E na verdade, fisiologicamente se falam de 4 pilares, né? Você começa do menor para o maior: circulação capilar, venosa, arterial e a própria bomba, né? O que acontece nesse sangramento capilar? Geralmente ocorre abaixo aí de condições crônicas. Geralmente são condições crônicas que levam o paciente a ter essas hemorragias capilares. Vamos lá. Essa congestão crônica, ela tendencia esse vaso a estar mais suscetível a se romper devido a esse extravasamento, devido a essa hipercongestão, devido a esse excesso de volume dentro da circulação, tá? Também ocorrem várias doenças clínicas que são coletivamente chamadas de diáteses hemorrágicas. Então, quando tem essa enfermidade que propicia a rede capilar a sofrer essa hemorragia. A ruptura de uma grande artéria ou veia resulta em hemorragia grave ou quase sempre devido a uma lesão vascular, incluindo, aqui eu posso citar o trauma, a aterosclerose, né, a própria erosão da parede do vaso, no caso de um próprio aneurisma, né, ou a da própria inflamação do vaso, ou uma neoplasia que fragiliza a parede do vaso e o torna mais suscetível a essas possíveis rupturas. E essa hemorragia tecidual, ela pode ocorrer com padrões distintos aí, bem diferentes uma da outra, né, cada uma com suas implicações clínicas próprias aí, né? Nós podemos falar dessa hemorragia, ela tanto pode ser externa, né, ou está confinada dentro do tecido. Geralmente quando nós observamos ela dentro do tecido, você começa a observar em seguinte aspecto, hematoma, né? Um hematoma, ele pode ser relativamente insignificante ou pode ser tão grave a ponto que leva o paciente a óbito. Vai depender de onde vai afetar, de que órgão vai afetar, certo? Então nós podemos ter hemorragias minúsculas, né, de 1 a 2 milímetros na pele, né, nas membranas, nas mucosas ou na superfície serosa. Aqui esse tipo de hemorragia de 1 a 2 milímetros recebe o nome de petéquia, né? Petéquia, de 1 a 2 milímetros. Já de 3 milímetros para mais ali, você já vê aquela famosa púrpura, né? Essas petéquias, né, comumente eles são associadas ao aumento do local da pressão intravascular. Então você tem uma diminuição da contagem de plaqueta, tem trombocitopenia, tem defeito na função plaquetária. O paciente pode, a gente vê muitas vezes aqui na uremia, né?
Já essa púrpura, que é essa hemorragia igual maior a 3 milímetros, né? Ela pode estar associada a essas mesmas doenças que causam as petequias, mas também elas podem ser secundárias a trauma, inflamação vascular, no caso da vasculite, né? Ou no aumento da fragilidade vascular na própria amiloidose. A amiloidose ela causa essa fragilidade vascular, certo? Então nós temos aqui hematomas subcutâneos maiores de 1 a 2 centímetros. Um próprio exemplo da contusão, aquela pancada que o paciente leva, né? A gente vê também aquela equimose. Você tem aqui uma agregação de glóbulos vermelhos sendo degradados, sendo fagocitados pelos macrófagos, né? Então você vê essa hemoglobina de cor vermelho azulada, ela é convertida pela enzima em bilirrubina. Aí essa contusão começa a ganhar uma coloração azul esverdeada. Por último, já entra ali a hemociderina. Essa lesão de azul esverdeada vai virando aquele marrom meio dourado, tá? Então você tem essa lesão, você tem essa contusão ocorrendo um câmbio de cor na medida que vai se degradando esse acúmulo de glóbulos vermelhos que estão ali, tá? Então é normal a gente ver essa mudança de cor numa contusão, né? Num hematoma. Dependendo da localização, um grande acúmulo de sangue em uma cavidade corporal é denominado hemotórax. Aqui eu já falo daquele acúmulo de sangue dentro de caixa torácica, né? Ou se for dentro do pericárdio, um hemipericárdio, né? Um extravasamento sanguíneo dentro do saco pericárdico. Ou o próprio hemoperitônio, né? Acúmulo de sangue no peritônio, dentro das articulações, já recebe o nome de hemartrose. Então, dependendo de onde for a localização, vai receber o nome certinho para essa hemorragia aí. Bom, os pacientes com sangramento excessivo podem desenvolver icterícia pela distribuição intensa de glóbulos vermelhos, e hemoglobina. Então é comum um paciente que tem uma hemorragia massiva, uma hemorragia considerável, principalmente no trauma, a gente fala, cursar com anemia depois. Você faz essa correção para tentar reverter esse quadro aí do paciente, né? Então você observa aquelas hemorragias, né, em forma de petequias, hemorragias petequiais, né? Então você observa aqui no cólon hemorragias petequiais puntiformes, né? Uma sequência da trombocitopenia, uma consequência da trombocitopenia. Já aqui a gente vê nessa imagem B uma hemorragia intracerebral, né? Então 2 pontos aqui, ó, hemorragias intracerebrais que pode ser secundária a um trauma, a uma concussão cerebral, por um mecanismo de aceleração e desaceleração, ou um próprio aneurisma mesmo que rompeu aí, tá? O significado clínico da hemorragia vai depender do volume de sangramento, vai depender do quanto de volume o paciente perdeu. A perda rápida de volume de até 20% ou perdas lentas de grandes quantidades podem ter pouco impacto no adulto saudável. Contudo, perdas maiores podem causar choque hemorrágico, né? Ou você pode falar o próprio choque hipovolêmico hemorrágico, tem que especificar se é hipovolêmico hemorrágico ou não. O local da hemorragia também é muito importante até para fechar o prognóstico, para começar a tratar esse paciente o quão mais rápido possível, né? Então a gente cita o exemplo, um sangramento que seria trivial nos tecidos subcutâneos, pode levar a óbito se localizado no cérebro, tá? O mesmo volume de hemorragia que foi dentro do tecido ali, um tecido muscular, ou no próprio tecido subcutâneo, se for dentro do cérebro, vai ser muito pior. Então tudo depende do local que está sangrando, tá? Cada tecido reage de uma forma, cada órgão reage de uma forma. Por fim, a perda sanguínea externa, né, recorrente ou crônica. Exemplo, úlcera péptida, o sangramento menstrual, provoca uma perda na quantidade de ferro e pode levar a anemia ferropriva ou anemia ferropênica, vocês vão ouvir falar também, tá?
Então, por isso é normal a gente ver pacientes, né? Pacientes do sexo feminino que têm ciclos menstruais desregulados, aquela paciente que o ciclo menstrual dela perdura por muitos dias em grande quantidade, essa paciente ela é mais tendenciosa a ter anemia, certo? Devido a essa hemorragia mais diga-se de passagem assim, descontrolada, né? É sangue em maior quantidade. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Tá tranquilo? Até agora tá tranquilo, doutor. Tá de boa, né? Sim. Tá. Dos distúrbios hemodinâmicos, pessoal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vai faltar a gente ver. Acho que só trombose para a próxima aula.